Meus pais vieram para o Brasil em 1956 e nós, os filhos, fomos criados aqui no Brasil. Mas os meus pais sempre plantaram igrejas. Foi isso que Deus colocou para eles e foi o que também foi gerado em nós. Essa visão do valor da igreja local. Então, todos nós acabamos indo para o exterior para estudar, mas voltamos como missionários para plantar igrejas. Voltamos inicialmente para o Brasil. E o Lucas, o meu irmão, sempre sonhou em ser um missionário na Amazônia. Ele amava caçar e pescar. Então ele veio para Santarém. E depois de chegar aqui, ele começou a fazer viagens de pesquisa aí pelos ribeirinhos. E ele viu comunidade após comunidade, sem nenhuma igreja evangélica. E acabou convidando o resto da família para ajudá-lo aqui. Então nós todos viemos para cá, inclusive meus pais também vieram para cá. E nós então começamos aqui, foi aqui que então surgiu a missão Projeto Amazônia. E que agora se tornou a sigla de Missão Paz. Deus levou o Lucas para o céu, mas a obra continuou, a visão era de Deus. Logo depois que o Lucas veio para a Amazônia, ele viu que ele precisava ter um alvo de quantas igrejas ele plantaria. E ele começou pensando assim, será que eu sou bem ousado? Eu vou plantar 100 igrejas. Só que nessas viagens ele viu tantas comunidades sem nenhuma igreja evangélica que ele sabia que precisava ter mais, o alvo teria que ser maior. Aí ele pensou, poxa, será que eu posso ser tão ousado de colocar 1000 igrejas, que é para me plantar? Mas aí, enquanto ele estava discutindo isso, conversando isso com Deus, ele levou isso muito a sério, Deus falou para ele, coloque esses dois números juntos. E foi quando então o alvo aqui se tornou 100.000 igrejas. Aleluia! É um alvo ousado, mas é um alvo que Deus estabeleceu para nós. A Paz Church está crescendo tanto e é tão maravilhoso lembrar de como tudo começou. Depois que os meus pais vieram para o Brasil e o meu irmão mais velho, o pastor Lucas, também foi para Santarém. O pastor Lucas me pediu para dirigir essa base e ela já estava crescendo muito. E agora a Igreja da Paz Central, a Paz Church Central, que eu estava pastoreando, também estava plantando muitas igrejas nos ribeirinhos. Então a base de Santarém foi crescendo até ter centenas de igrejas. Continuou espalhando pela bacia amazônica para a glória de Jesus, crescendo fortemente. Nesse tempo também eu levei uma equipe muito grande de Santarém para começarmos o primeiro trabalho de Atos em Ação em Fortaleza. Logo, Fortaleza, então, espalhou muito grande. Hoje tem dezenas e dezenas de Paz Church no interior do Ceará e uma igreja de milhares e milhares de pessoas na capital cearense. De todos os estados do Brasil, o único estado que eu saiba que não tem Paz Church ainda é Paraíba, cuja capital é João Pessoa, mas todos os outros estados e o Distrito Federal já tem Paz Church. Para entender como é nosso trabalho no exterior, precisa entender que nós começamos aqui em Santarém. Pastor Timóteo sempre tinha uma visão para Japão. Então, em 1985, nós enviamos ele para Japão. E lá ele começou uma obra que não foi fácil aprender a língua japonesa. Não foi fácil, né? Mas ele aprendeu, ele montou uma igreja, até hoje uma igreja forte, uma igreja considerada muito grande para o Japão. E alguns anos atrás também nós mandamos uma equipe para ajudá-la, estava clamando para ajuda. Começamos outra igreja, mas uma igreja internacional, uma igreja que nós damos as pregações em japonês e também com uma tradução para inglês. Então nós temos essas duas igrejas em Japão crescendo bem fortes lá. Em Maturim, em Venezuela. Então nossa igreja começou lá com a bênção, com pessoas que conhecem o governo e tudo. E lá também nós temos uma igreja bem forte. Hoje, com a situação de Venezuela, nossa igreja é bem envolvida na área social. Nós estamos mandando caminhões cheios de comida lá para a Venezuela para distribuir. E também nossos irmãos estão bem compromissados com a obra lá
e alcançando aquele povo de Venezuela. Precisamos orar por eles. Também nossa igreja Mato Grosso do Sul plantou uma igreja lá em Paraguai. Essa igreja não está perto do capital, mas nosso alvo um dia para entrar na capital de Paraguai também. Nós temos igrejas lá em Itália, nós começamos em Nápoles, nós temos agora, já multiplicou nossa igreja em Nápoles, temos 2 igrejas naquela região e além de outra igreja, nós estamos plantando em Torino. E tem muitas palavras proféticas que Deus vai fazer um avivamento em Itália, começando em Torino. Então nós achamos que nós estamos em um lugar bem estratégico que Deus vai usar para alcançar a Itália. Nós mandamos uma equipe para Portugal, na área de Lisboa. Nós temos equipe forte lá. Deus tem aberto as portas para ter um prédio lindo, grande lá, com uma equipe forte. E nós tem vários irmãos do Brasil participando lá. E nossa igreja e nossa obra está crescendo em Lisboa, em Portugal também. Estão plantando uma igreja, Paz Church, lá em Cabo Verde. Então Deus está fazendo isso com o nosso povo, alcançando os outros países. Também nos Estados Unidos, no estado de Flórida, nós temos uma igreja lá, uma igreja que tem muitos brasileiros lá, mas também nosso alvo é para ter uma igreja em inglês alcançando os americanos. Nós temos planos para entrar em outros países, mas neste momento nós estamos estudando, nós queremos ser bem estratégico na maneira que nós entramos. Então, neste momento, nós estamos estudando as possibilidades e, como Deus dirigir, nós vamos fazer nossos planos. Já tem 37 Paz Churches só no estado de São Paulo, para a glória de Jesus. Então isso é só o começo, está expandindo, está crescendo, Deus está fazendo um trabalho muito lindo. Nós vemos que o Brasil todo está espalhando as Paz Churches, elas estão crescendo. Temos algumas Paz Churches muito grandes. Por exemplo, a Paz Church de Santarém, ela tem dezenas de milhares de pessoas. É uma coisa assim fabulosa o que está acontecendo. A Paz Church de Boa Vista tem milhares de pessoas. A Paz Church de Macapá, milhares de pessoas. A Paz Church de Fortaleza, milhares de pessoas. É uma coisa muito bonita. São igrejas fortes, grandes, que estão impactando o nosso Brasil. Mas nós temos muita fé que isso é só o começo, porque veja bem o que está acontecendo. As Paz Churches estão consolidando, estão se unindo, vai ser unificado Paz Kids, vai ser unificado o trabalho poderoso de plantação de igrejas, de estilo de cultos, o estilo de louvor, os cultos, a expansão desse trabalho que está espalhando pelo mundo todo, começando com o Brasil. Mas é só o começo, porque grandes equipes vão estar sendo enviadas de Atos em Ação, não só para grandes cidades ainda que tem no interior de São Paulo e capitais do Brasil, mas também vão estar sendo enviadas essas equipes para outros países. Então estamos muito animados com o que Deus está fazendo e eu tenho certeza que o melhor está por vir, que Deus tem planos muito grandes. E eu quero falar para você também. Olha, Deus está te empoderando para algo muito poderoso. Você faz parte de uma igreja que está emergindo no Brasil e explodindo pelo Brasil e do Brasil para o mundo todo. Pode ter certeza, para a glória do Senhor Jesus, que isto é só o começo.